Bom dia, irmãos, tudo bem? Eu queria convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, que é onde nós vamos encontrar os versos que vão servir de base para aquilo que a gente vai meditar nesta manhã. Nós vamos meditar num trecho, num episódio da vida de Jesus e da vida também de Pedro, um momento marcante, mas um momento bastante conhecido de todos nós. Foi o momento do chamado de Jesus para Pedro e também os discípulos Tiago e João que trabalhavam junto com ele. Nós vamos ler o capítulo 5, dos versos 4 em diante até o verso 11. Mas antes de nós lermos, eu queria convidar você para, mais uma vez, do jeito que você está, fechar os seus olhos para a gente falar com Deus. Querido e bom Deus, neste momento, Senhor, em que nós estamos abrindo a Tua palavra, nós rogamos que o Teu Santo e bom Espírito seja enviado a nós. Fala a nós, Senhor. Permita-nos ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração, trazendo desde os céus uma palavra que seja segura, uma palavra de esperança, paz, mas acima de tudo, que seja uma palavra de salvação. Toma a nossa vida neste momento nas Tuas mãos, age com o Teu Santo Espírito em nós, movendo entre nós, mas agindo dentro de nós. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Lucas, o capítulo 5, versos 4 em diante, na minha Bíblia diz assim, você pode acompanhar a minha leitura ou lendo na sua Bíblia também. Entrou Jesus num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse foi o momento exato em que Jesus chamou a Pedro, Tiago, João. Eles tinham pescado a noite toda, não tinham pescado nada. Chegaram pela manhãzinha, estavam recolhendo as redes, lavando, dobrando, guardando. E Jesus estava na praia pregando, já havia um número considerável de pessoas ali assentado nas barrancas, ouvindo Jesus. Eu queria que você entendesse, apesar de, por muitas vezes, a Bíblia chamar de Mar da Galileia, não se trata de mar, de água salgada, de praia de areia. Na realidade, era o lago de Genezaré, um lago formado pelas águas do Rio Jordão. Mas era um lago tão grande que muitos pescadores ganhavam a vida ali. E muitos moravam à beira do lago de Genezaré, do lago da Galileia. E Pedro, Tiago e João tinham uma espécie de uma companhia de pesca. Eles tinham pescado a noite toda, não tinham pescado nada. Tinham chegado pela manhã, Jesus estava pregando. Jesus achou que seria uma boa ideia subir no barco. Do barco, parece que ficava mais confortável para Jesus falar para a pequena multidão que se assentava no barranco. E enquanto Jesus falava, eles mexiam nas redes. Jesus falava com uma autoridade muito grande, diferente dos outros líderes religiosos. Pedro, que estava trabalhando, olhando para Jesus, ouvindo suas palavras, seu coração começou a se mover com as palavras de Jesus.
E ele começou a pensar, esse homem é de Deus. E Jesus foi falando e ele pensando, esse homem é um profeta. Daqui a pouco ele começou a olhar para Jesus, era tal poder e autoridade com que Jesus falava, que ele começou a pensar, esse homem deve ser o Messias. Mas quando Jesus terminou de pregar o sermão, virou para Pedro e disse assim, vamos pescar? Pedro disse, Senhor, a gente pescou a noite toda, nós não pegamos nada, a gente acabou de chegar, a gente está cansado, nós estamos com fome. Na realidade, a gente estava aqui só esperando o Senhor terminar o seu sermão. E a gente estava querendo voltar para casa, mas como é o Senhor que está pedindo, a gente vai voltar para o meio do lago. Voltaram, jogaram as redes. Quando começaram a recolher as redes, alguma coisa parece que ficou enganchado, talvez numa pedra, talvez num tronco de árvore, mas conforme eles puxavam a rede, ela não vinha, estava pesada, mas daqui a pouco a água começou a borbulhar e não se tratava de rede enganchada em lugar nenhum, era na realidade peixe mesmo, tanto peixe que a rede estava para rasgar-se. Pedro ficou animado com aquele negócio, já começaram a gritar os companheiros que estavam lá na praia para que viessem com outros barcos, encheram outros barcos, os barcos saíram quase que afundando. E Pedro, quando se deu conta daquilo, ele olhou, Jesus estava em pé ao lado dele, caiu de joelho dentro do barco mesmo, olhando para Jesus, reconhecendo agora que de fato Jesus devia ser o Messias, não podia ser outra coisa. E ajoelhado ele disse, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, eu vim aqui porque eu queria que você me seguisse. Eu quero que você largue o barco, a rede, peixe, e a partir de agora eu vou fazer de você um pescador de homens, não um pescador de peixes. E quando eles chegaram na praia, já nada mais fazia sentido, nada mais era importante. Pedro deixou para trás o barco, a rede, os peixes que eles pescaram, que foi a maior pesca que eles já tinham feito na vida, divida entre vocês, eu não quero saber de mais nada disso. E Pedro, Tiago e João saíram e seguiram a Jesus. 3 anos e meio andando com Jesus por onde quer que Jesus fosse e vendo coisas incríveis à parte de Jesus. Ele viu coisas ainda muito maiores e mais incríveis do que simplesmente uma pesca maravilhosa, certo? Ele viu Jesus fazendo coxos andarem, cegos verem, leprosos ficarem puros. Ele viu Jesus ressuscitando mortos. Jesus ressuscitou a sua própria sogra. Foi um negócio incrível que ele e Jesus e os discípulos viveram ao longo daqueles 3 anos e meio. Mas agora, diz a Bíblia, o ministério de Jesus estava chegando ao final. Mateus, capítulo 26, versos 31 a 35. Aqui nós encontramos o finalzinho do ministério de Jesus. Jesus está reunido com seus discípulos no cenáculo. Jesus está ceando com seus discípulos uma última vez. Já há algum tempo Jesus vem dizendo para os discípulos que importa que ele vá a Jerusalém. Quando chegar em Jerusalém ele vai ser preso, vai ser julgado, vai morrer. Pedro já está ficando constrangido com aquele negócio. Pedro ama Jesus de todo o coração. Só a ideia de que Jesus vai ser preso e que eventualmente ele pode ser morto por causa daquela corja, daqueles hipócritas que dirigem a religião. Pedro foi se sufocando nesse sentimento. Na última vez que Jesus falou sobre isso, disse, olha, a festa está chegando e eu preciso ir a Jerusalém ainda uma última vez, mas dessa vez, quando eu chegar em Jerusalém, eu serei preso, eles vão me julgar e eu serei morto. Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, se o Senhor já sabe que eles vão te prender em Jerusalém, então vamos para outro caminho. Foi nessa ocasião que Jesus o repreendeu, dizendo, afasta-te de mim, Satanás. Eles estão na festa, o coração deles está angustiado. Na própria festa, Jesus volta a dizer, eu sei que eles vão me prender ainda esta noite e que amanhã eu estarei morto. Pedro e os discípulos estão muito angustiados com aquela situação. Capítulo 26 de Mateus, verso 31 a 35. Então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galiléia. E Pedro respondeu, ainda que
todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus: eu lhe asseguro, Pedro, de que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Senhor, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Você entendeu? Entendeu o que está escrito aqui? Entendeu? Jesus estava reunido com os discípulos, Jesus estava dizendo que aquela mesma noite ele seria preso, ele seria julgado, ele seria morto. E aí Jesus, os discípulos estão sentados com ele ao redor da mesa, ele diz assim: mas eu sei que ainda essa noite todos vocês me abandonarão. Não, Senhor, eu não. Agora, olhando aqui para os meus companheiros, eu até acredito que alguns deles vão te abandonar mesmo, mas eu não vou te abandonar, não. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, o diabo está fazendo de tudo, está cirandando a sua vida, e ele só não acabou com você ainda porque eu tenho orado por você, Pedro. Você não está entendendo. Todos os meus discípulos me abandonarão. Querido, qual é a parte de todos que você não entendeu? Você entendeu? Entendeu? É Jesus que está dizendo isso. Jesus está dizendo que em algum momento todos os seus discípulos o abandonarão. Não, Senhor, talvez eles o abandonem, mas eu nunca te abandonarei, Pedro. Na realidade, essa noite, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. Todos, Pedro, todos os meus discípulos ou vão me abandonar, ou me negar, ou me trair, mas todos me abandonarão. Mas você pode ficar tranquilo, Pedro, porque eu vou morrer, e quando eu ressuscitar, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar e buscar vocês, aonde vocês estiverem, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas eu voltarei para reuni-los. Vocês são meus, eu não vou abrir mão disso. Ainda que vocês me neguem, ainda que vocês me traiam, ainda que vocês me abandonem, isso não vai ser suficiente para diminuir o amor que eu tenho por vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, depois de ressuscitar, é sair à procura de vocês para reuni-los comigo de novo. Senhor, o senhor não está entendendo, Senhor. É que olhando aqui os companheiros, eu sei de alguns aqui que vão traí-lo, eu sei de outros aqui que são meio esquisitos, assim, estão aqui, né, junto com o Senhor, tá, mas que não são muito confiáveis. Mas, Senhor, eu vou falar só por mim. Se for necessário morrer, eu vou morrer por ti, Senhor, mas eu nunca te abandonarei. Será que nessa manhã eu estou falando para alguém que luta contra tendências do coração que o afastam do Senhor? Será que nessa manhã eu estou falando para alguém que luta contra vícios, contra hábitos que estão arraigados no coração e que você está lutando e desesperadamente essas coisas continuam te vencendo? Mas que de vez em quando você se agarra com todas as forças no Senhor Jesus, diz: Senhor, olha, é o seguinte, me perdoa, eu sei que eu falei contigo, eu não devia ter feito isso, eu sei que esse negócio está sendo um problema na minha comunhão contigo, na minha caminhada ao teu lado, mas eu te prometo, Senhor, eu estou te dando a minha palavra, que essa é a última vez, eu não vou mais errar nesse negócio aqui, Senhor. Mas aí, olha lá você caindo na mesma coisa, errando no mesmo lugar, falhando do mesmo modo. Porque talvez você não tenha entendido, mas é isso que está acontecendo aqui na vida de Pedro, certo? Pedro está dizendo para o Senhor Jesus: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, eu seria capaz de dar a minha vida por ti. Jesus disse para ele assim: Pedro, você não está entendendo. Todos os meus discípulos vão me abandonar, todos não, Senhor, eu nunca te abandonarei. Senhor, e
olhando para os membros da igreja, eu sei de uns ali que já estão mais lá do que cá, eu sei uns aí que estão falhando, e tem uns aí que são hipócritas, faz de conta que estão vivendo a vida santa, mas eu sei que por trás dos panos o negócio está pegando, Senhor. Senhor, eu sei de uns que têm a fé meio fraca, que andam meio vacilando por aí, mas, Senhor, eu não. Eu nunca te abandonarei. Eu vou andar do teu lado. Não, filho, você não está entendendo. Todos os meus, eu estou dizendo para você, todos os meus discípulos, em algum momento, eles vão falhar comigo, eles vão me abandonar, me negar, me trair. Você não é exceção. Senhor, é porque o Senhor não me conhece. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 26, mas nos versos 69 em diante, diz que Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu, verso 70. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, dizendo: eu não conheço este homem. Pouco tempo depois, verso 73, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente que você é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia. E aí ele começou a lançar maldições e a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem. Mas imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Como é que você acha que Pedro deve ter se sentido? Sabe, é impressionante o que a gente lê aqui, porque no verso 70 diz que quando ele foi interpelado ali pela primeira mulher, ele o negou, diz o verso 70. Mas em seguida ele se afasta dali, uma outra senhora começa a questioná-lo, e diz o verso 72 que agora ele nega com juramentos solenes. Já negar não é suficiente. Se afasta dali e ele vai lá mais ou menos perto do portão, onde tem uma fogueira, chega lá: não, eu acho que eu estou reconhecendo você. E diz o verso 74 que ele o nega com juramentos e maldições. Não basta você negar, entendeu? Você tem que negar jurando, você tem que negar blasfemando. E é nesse momento que o galo canta. No Evangelho de Lucas, contando essa mesma história, diz que no momento em que ele negou Jesus, de dentro do tribunal, Jesus olha para Pedro. Quando o galo canta, ele olha para dentro do tribunal, o seu olhar se encontra com os olhos de Jesus. E Jesus não estava olhando para ele com olhos de julgamento, olhos de repreensão. Jesus estava olhando para ele com um olhar de amor. Pedro não aguenta isso. Como é que você teria se sentido? Pedro sai chorando amargamente. Aliás, você precisa se lembrar que quando Jesus olha de dentro da sala do tribunal, do pretório, eu queria que você entendesse como é que era o pretório. O pretório, a sala do pretório não era maior do que dessa parede, talvez até ali no início da segunda janela, talvez fosse até um pouco menor do que isso, era a sala do tribunal. E o pátio era talvez ali da segunda janela até lá na parede do fundo. O lugar todo não era maior do que essa igreja aqui. Então Jesus não olhou de longe. O pretório era uma sala mais ou menos desse tamanho aqui, com 2 janelas grandes de um lado, uma porta grande no meio. De dentro do tribunal, Jesus olhou através dos janelões. Pedro estava aí em algum lugar. Narrando essa mesma cena, o livro de Marcos diz que os soldados
quando levaram Jesus preso, levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Então começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara, e cuspiam nele, e ajoelhavam-se prestando adoração. Você entende? Batiam na cabeça dele com a vara, um cabo de vassoura, um cabo de enxada, seja lá o que for. Por quê? Porque na sua cabeça eles tinham colocado uma coroa de espinhos, batiam para que os cravos encravassem na carne. O texto de Lucas ainda vai adiante, diz que os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele, vendavam os seus olhos e então perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? Então esmurravam o seu rosto e lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ou seja, quando Jesus olhou para Pedro com sangue escorrendo na sua face por causa dos cravos cravados em sua testa. Olhou para Pedro com os olhos inchados, roxos do sangue pisado, com o nariz ferido, com a boca machucada. Como é que você teria se sentido se Jesus estivesse olhando para você? Querido, entenda, eu não estou aqui julgando Pedro. Você já deve ter entendido que a gente se encontra na mesma situação que ele. Talvez você me diga assim: pastor, mas eu não tenho negado a Jesus desse jeito. Tito diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas não negam com suas palavras, negam com seus atos. Talvez a gente não negue a Jesus com blasfêmia, com juramentos, com maldições, mas convenhamos, de vez em quando, os nossos atos. E lá vamos nós, negando a Jesus, traindo, o abandonando. Entenda, também não estou julgando você, porque você precisa se lembrar que foi Jesus quem disse: eu sei que todos os meus discípulos em algum momento me abandonarão. Eu sei que em algum momento você vai me trair. Estou dizendo, eu estou te avisando. Satanás está fazendo de tudo para trilhar a sua vida, para desencaminhar você, para arrancar você das minhas mãos, para fazê-lo perder a comunhão. Em algum momento, pode ser que ele consiga, e que você me traia, que você me negue, ou mesmo que você me abandone. Eu queria que você entendesse, eu estou avisando você, porque isso não é um problema para mim, porque eu vou morrer por você. E quando eu ressuscitar, eu vou em busca de você, porque nada pode afastar você do meu amor, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem agora, nem o porvir, nem o seu pecado, nem a sua negação, nem a sua traição, nada pode separar você do meu coração. E a primeira coisa que eu farei é sair em busca dos meus. E eu vou trazê-lo de volta. Queridos, é um negócio tremendamente sério, porque Jesus vinha dizendo para os seus discípulos já há algum tempo: eu vou morrer, o meu caminho leva pelo caminho da cruz. Queridos, os discípulos sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo, eles só não gostavam disso. Pedro sabia que o caminho da cruz levava para a morte. Pedro tinha medo de morrer, e quem não tem medo de morrer? Pedro tinha medo de morrer vergonhosamente. Essa era a morte de cruz, era o pior tipo de morte. O sujeito morria pelado, com os outros jogando pedra, fazendo zombaria. Era para lá que Jesus ia, e era para lá que Jesus estava dizendo para os seus discípulos irem. Pedro estava disposto a fazer qualquer coisa para evitar que Jesus entrasse nesse caminho. Quando eles estavam no jardim,
e os soldados de fato apareceram para prender Jesus, Pedro arrancou a sua espada e pulou na frente de Jesus para protegê-lo. Ele não queria que Jesus entrasse pelo caminho da cruz. Esse era o problema do coração de Pedro. Pedro tinha um problema. Pedro era cheio de vontade, Pedro era cheio de desejo. Pedro amava Jesus, mas Pedro era vacilante, era a sua natureza. Quando as coisas apertavam, Pedro vacilava. Naquela noite, quando o olhar de Jesus alcançou o olhar de Pedro, ele não aguentou. Pedro estava no cenáculo quando Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles. Você já deveu para alguém? Deveu mesmo, de dever dinheiro. Você quer ver coisa pior do que dever para alguém? É você dever para um irmão mesmo de igreja. Aí o troço fica ruim. Quando a gente deve para alguém, o sujeito está vindo, você vê que ele vai descendo a rua lá, você dá um jeito, você anda 3 quarteirão para não cruzar com ele. Pedro sabia que devia a Jesus. Jesus tinha visto tudo, Jesus tinha ouvido tudo. Tudo que ele disse no cenáculo, dizendo, não, Senhor, eu amo o Senhor mais que estes. Não, Senhor, esses aí provavelmente vão te negar mesmo, e tem um aqui que vai te trair ainda. Agora é o seguinte, Senhor, eu não, se for necessário, eu vou dar a minha vida. Pedro sabia que Jesus tinha visto as maldições, as blasfêmias que ele tinha clamado em voz alta lá no pátio, negando, eu não conheço esse homem, neguei esse homem aí, ele que morra. Quando Jesus apareceu no cenáculo, Pedro estava envergonhado demais para conversar com Jesus. E assim que Jesus saiu, Evangelho de João, o último capítulo do Evangelho de João, eu queria que você viesse comigo pela última vez. Assim que Jesus saiu, diz o capítulo 21, e os versos são os versos 3 em diante, verso 2 em diante, diz assim, que estavam juntos, capítulo 21, verso 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. E disse Simão Pedro, quer saber? Eu vou pescar. Jesus foi lá, chamou a gente, eu achei que era uma boa ideia, e foi maravilhoso enquanto deu certo, mas eu sou fraco, o que eu posso fazer? Quando a coisa aperta, eu espano. Quando eu achei que ia dar certo esse negócio de seguir Jesus, mas não deu. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque o negócio de discípulos não é o certo para mim, pelo menos pescar eu pescava bem. E outros discípulos disseram, não, então nós vamos contigo. E eles entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Verso 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Então Jesus gritou lá da praia, filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam do barco, não. Então lhes disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Estavam pescando à noite, já era de madrugada, não tinham pego nada. Apareceu alguém na praia de noite, acende uma fogueirinha, então eles reconhecem que tem uma pessoa em pé, uma fogueirinha, e eles gritam lá, ei! E eles gritam lá, está pegando alguma coisa? E eles gritam lá, não! Então lancem a rede do lado direito do barco. Eles puxam a rede, lançam do lado direito. A hora que eles vão puxar, a rede trava. Miséria. Fomos obedecer o abestado da praia, agora a rede enganchou aqui. Nós vamos ter que mergulhar, alguém vai ter que arrancar, ou vamos ter que rasgar a rede. Ficou presa numa pedra, num galho. Só que quando eles puxam um pouco mais, a água começa a borbulhar. É peixe. No momento que a água começou a borbulhar,
No mesmo instante, João reconheceu. E diz o verso seguinte, verso 7, que aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Por quê? Porque 3 anos e meio atrás tinha acontecido a mesma cena. João disse para Pedro: é o Senhor. E Pedro, que provavelmente devia estar de zorba no barco, alguma coisa assim, ouvindo que era o Senhor, vestiu a sua veste e disse para os companheiros: vocês vão puxando a rede, eu preciso ir ao encontro do Senhor, porque eu tenho um negócio que eu preciso conversar com Ele. Pulou na água e terminou de chegar a nado. Era o Senhor. E quando ele chegou na praia e era o Senhor, ele já foi logo falando: Senhor, ó, eu sei que eu errei, a gente precisa conversar isso, eu estava evitando essa conversa, mas eu queria conversar contigo sobre as coisas que aconteceram. E pelo que nos dá a entender a história, de todo jeito que Pedro tentou conversar com Jesus, Jesus meio ensaboado, esquivava daqui, esquivava de lá, a conversa não rendia, Pedro não conseguia tratar do assunto, e ele precisava conversar com Jesus antes que os discípulos chegassem, e os discípulos estavam vindo, seu coração foi ficando angustiado, porque daqui a pouco já não teria mais clima para resolver o assunto, e a verdade é que ele não conseguiu tratar do assunto, Jesus o desconversou, e os discípulos chegaram com os peixes, ele foi ajudar a descarregar aqueles peixes. Já tinha na praia uma fogueira com pãozinho e peixinho sendo assado. Jesus convida os discípulos que estavam famintos, o dia já estava quase amanhecendo, para comer, eles estão comendo. Tá? Quando eles estão terminando de comer, Jesus vira para Pedro e faz a pergunta que Pedro não queria que Jesus fizesse na frente dos companheiros. E diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro está mastigando um pedaço de pão, um pedacinho de peixe, diz assim: você sabe que eu te amo. Aí já está, legal. Aí ele segue comendo, os discípulos, como se nada tivesse acontecido, uma pergunta que não tinha nada a ver com nada. Mas aí diz a Bíblia que Jesus vira para Pedro e pergunta pela segunda vez: mas Pedro, vem cá, mas você me ama mesmo? Ele para de mastigar, engole seco, dá uma coçada na cabeça, diz: Senhor, é claro que eu te amo. Legal, Pedro. Aí o coração de Pedro fica mais acelerado, os discípulos param, ninguém entende muito bem a cena. Aí eles seguem comendo, daqui a pouco Jesus olha para Pedro e pela terceira vez, diz o verso 17, pergunta para Pedro: Pedro, mas vem cá, vamos voltar nesse assunto. Mas você me ama de verdade? E diz o texto que Pedro se entristeceu muito. Por quê? Porque Pedro sabia do que Jesus estava falando. Jesus estava falando da noite anterior à sua morte, quando ele disse: hoje todos vocês me abandonarão. Pedro disse: não, Senhor, eles podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar, porque eu te amo muito. Na realidade, Senhor, eu te amo com um amor tão grande, eu não conseguiria nem medir o meu amor. Na realidade, eu te amo muito mais do que eles te amam. Porque eles, eu acredito que vão te abandonar mesmo, Senhor. Mas eu te amo mais do que estes. E se necessário for, eu vou dar a minha vida por ti hoje, mas eu não te abandonarei. E quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, vamos voltar naquele assunto do amor. Como é que era mesmo o seu amor por mim? Olha aqui para mim. Jesus sabe que você o ama. Entenda. Jesus sabe que seus discípulos que o amam, ainda assim, em algum momento, podem negá-lo, traí-lo, abandoná-lo. E que provavelmente não tenham feito isso por falta de amor. Jesus disse para mim e para você:
todos os meus discípulos em algum momento vão falhar comigo. Você não é exceção. Será que nessa manhã eu estou falando para alguém que falhou com Jesus? O traiu? O abandonou? O negou, que não seja por palavras, mas nos seus atos, nos seus caminhos? Querido, entenda. Jesus te ama do jeito que você é, mesmo com tudo que você fez. Não mudou nada no amor do Senhor Jesus. O que você precisa entender é que talvez porque você falhou, você começa a fugir do Senhor, porque agora você tem dúvida do seu amor por Ele. E Jesus está dizendo para você, filho, eu sei que em algum momento você vai falhar comigo. E que você vai falhar comigo não é porque você me ama, é porque o diabo está cirandando você, está buscando ocasião contra você. E, eventualmente, em alguns momentos, a gente vai cair. Isso não pode impedir o nosso relacionamento. E se você cair, saiba, eu vou atrás de você, não vou desistir de você. Não muda nada nosso relacionamento, o fato de você ter caído, me traído. Você continua sendo a menina dos meus olhos, o objeto especial do meu amor. Não mudou nada. Mas Pedro se entristeceu muito. E Pedro, diz o verso, disse para Jesus, Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe o que eu disse lá no cenáculo, que eu prometi que eu não ia cair, que eu não ia te abandonar. O Senhor sabe o que eu fiz lá no pretório. Mas apesar de tudo que eu fiz, Senhor, de todas as promessas que eu fiz, de como eu caí de novo dizendo que não cairia, o Senhor sabe que eu te amo. Beleza, Pedro. Isso resolve bem. Você caiu, mas agora você reconhece que me ama. Pedro, olha para mim, Pedro. Eu morri por causa do seu tropeço. E eu ressuscitei para você recomeçar. Então hoje, Pedro, eu fiz para você o mesmo milagre que eu tinha feito no dia que eu te encontrei. Porque eu quero que você entenda que hoje, apesar do que você fez, eu estou te dando a chance de recomeçar comigo como se fosse a primeira vez. Nós vamos recomeçar do zero. Você está disposto, Pedro? Claro, Senhor. Verso 19. Então segue-me. Quem quer recomeçar nessa manhã? Independente do que você fez, independente do tamanho da traição que você cometeu com o Senhor, de quantas vezes você caiu na mesma coisa dizendo que não cairia mais, quem quer recomeçar? Querido, Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. E Ele ressuscitou para que a gente pudesse recomeçar tantas vezes quantas fossem necessárias. Quem quer recomeçar? Fecha seus olhos. Querido Deus, aqui estamos nós, Senhor, nessa casa de orações, com a Tua palavra aberta diante de nós, com o nosso coração em chamas, Senhor, porque o Espírito de Deus desceu sobre nós e o nosso coração arde, Senhor, com culpa por causa dos nossos pecados, com a lamentação, Senhor, de promessas que fizemos e que a gente não foi capaz de sustentá-las, de viver de acordo com elas. E talvez em alguns momentos, Senhor, enquanto estávamos sozinhos lá no nosso quarto à noite, talvez até a gente tenha duvidado de que se o nosso amor é tão sincero assim por Ti como a gente achava que fosse. Mas, Pai, o Senhor sabe tudo, Senhor. O
Senhor sabe o que fizemos, o Senhor sabe quão longe nós fomos, quão baixo descemos, por quais caminhos andamos. O Senhor ouviu as promessas que um dia fizemos de amor, fidelidade a Ti, que não cumprimos. Mas aqui estamos, Senhor, porque o Senhor sabe tudo e sabe que, apesar de tudo, o nosso amor é pleno por Ti. Então, perdoa-nos. Derrama sobre nós o sangue precioso de Cristo Jesus para perdão dos nossos pecados e permita-nos, Senhor, recomeçar mais uma vez. Permita-nos voltar para casa nesta manhã, como na primeira vez no dia em que nós fomos batizados. Lava os nossos pecados, tira de nós a nossa culpa e a nossa vergonha, restaura o nosso relacionamento contigo, devolve-nos a certeza da salvação. É o que nós te pedimos, por causa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor.